da Comissão de Educação do Senado. Quero saudar aqui também demais senadores, senador Cristóvão Buarque, senador Lindbergh Farias, deputado Glauber Braga, deputado Jandira Fegali, saudar aqui a mesa, Letícia, Juliene, doutor Carlos Alberto, doutor Alex Porto, doutora Marta Wendel. Eu ouvi atentamente as explanações, esse é um problema que a gente já vem se debruçando sobre ele já há algum tempo. E eu quero, inclusive, tentarei falar dentro do tempo, farei esse esforço, apesar do problema, evidentemente, ser bastante complexo. E o que me preocupa bastante é eu ouvir atentamente as duas apresentações, doutor Carlos Alberto, doutor Alex Porto, ouvi muito as palavras debêntures, fluxo de caixa, modelo de negócio, gestão de negócio, e muito pouco professor, aluno, pai, educação de qualidade. E eu quero pedir licença para sair um pouquinho da questão específica da Gama Filho, senador, Vossa Excelência me permite, porque eu acho que nós estamos diante de um problema mais grave do que simplesmente a questão da Gama Filho. Foram 8 meses de trabalho na CPI, juntamente com o presidente e deputado Paulo Ramos. Nós encontramos um cenário que aponta para algumas questões fundamentais no que diz respeito aos paradigmas que nós temos com relação à educação superior no país hoje. Ao longo dos últimos 10 anos, o ensino superior, tanto público quanto privado, cresceu e cresceu bastante. São 83 de 2002 a 2010, 83 novas IES públicas e 658 novas privadas. Isso em função do ProUni, em função do FIES, em função de políticas importantes do governo nessa área da educação do ensino superior. Porém, infelizmente, o Ministério da Educação não conseguiu acompanhar esse crescimento na medida em que se expandiu o setor. O problema da Gama Filho, eu posso afirmar aqui com muita segurança, ela é a ponta de um iceberg da Gama Filho da Universidade da cidade. Há outras universidades, senador Cristóvão, que passam por situações iguais ou piores e que só não veio à tona ainda, talvez por força da conjuntura. É curioso que os grupos financeiros que administram hoje essa universidade, em 2012, e aí a gente pode citar a Galileu, podemos citar a Croton, a Anhanguera e por aí vai, o que teve pior desempenho no Ibovespa teve 60% de ganho em 2012. O Ibovespa deu 8% em 2012. Por outro lado, as mantidas estão todas elas quebradas, e quando não estão quebradas não pagam salário, quando pagam fazem apropriação indébita, tanto das obrigações trabalhistas, que não foi diferente com a Galileu Gama Filho, ou muitas vezes, inclusive, até mesmo impostos sindicais. A situação, o quadro desenhado é um quadro grave, é um quadro de financiarização do ensino superior privado. O que foi aqui relatado, tanto pelo Dr. Carlos Alberto quanto pelo senhor Alex Porto, mostra um pequeno demonstração do grave cenário que o ensino superior privado, que a gente se debruça aqui, só no meu voto são 100 páginas, fora os anexos do relatório dessa, que vou ao final aqui da minha explanação, vou fazer chegar a Vossa Excelência uma cópia do relatório da nossa CPI. E evidentemente que a gente colocamos aqui alguns pontos, eu queria falar rapidamente sobre um deles, que é, por exemplo, o advento do ensino à distância hoje. Eu garanto aqui, inclusive no relatório, que o ensino à distância, e não é a exclusividade da Gama Filho, senador Cristóvão, temos outras universidades no Rio de Janeiro com a mesma prática, o ensino à distância hoje é uma ferramenta de precarização da mão de obra de trabalho. E eu quero explicar isso. A faculdade extingue uma disciplina presencial, transforma aquela disciplina em online, o professor é obrigado a celebrar um novo contrato de trabalho, passa a ser chamado de tutor. O mesmo professor com a titulação, mestre, doutor, passa a ser tutor, recebendo a metade do salário e trabalhando no triplo. É fácil entender. Você junta 5, 6 turmas, né, numa turma só, e o professor, por uma questão de métrica que o próprio sistema, que a tecnologia da informação dá, ele é obrigado a fazer um atendimento quase que individualizado. Que é o cenário que nós temos hoje. Talvez isso explique um pouco os bons resultados de fluxos de caixa aqui apresentado, tanto pelo senhor Carlos Alberto como pelo senhor Alex Porto, que essas empresas acabam tendo. Ou seja, o mecanismo hoje de ensino à distância, e aí eu chamo a atenção
porque talvez a gente precise, e essa casa pode cumprir um papel muito importante, assim como também a Câmara Federal, regular essa questão do ensino à distância hoje. Isso sem contar dos problemas de venda de diplomas corriqueiros em diversas instituições que nós flagramos e colocamos aqui no nosso relatório. Nós temos 79 encaminhamentos concretos para mudar a cara do ensino superior, em especial no que diz respeito à regulação. Eu não quero entrar aqui nos indiciados, os indiciados estão no relatório, os 6 indiciados das instituições, mas a gente percebeu que se a gente fosse buscar só os indiciados, a gente não terminava a CPI nunca. Tamanha é a falta de compromisso com a ética, a falta de compromisso com pais, alunos e professores. O que aconteceu com a Gama Filho, que está muito bem exemplificado aqui, está muito bem colocado, inclusive pedindo para que o Ministério Público, entregamos ontem ao Ministério Público Estadual, eu e o deputado Paulo Ramos, na segunda-feira foi ao Ministério Público Federal, para que, evidentemente, as providências sejam tomadas e os responsáveis sejam devidamente punidos. Mas o relatório não se restringe a isso. Eu ouso dizer que essa não é a parte nem mais importante do relatório. A parte mais importante do relatório, senador, e aí cabe, bom ter aqui a deputada Jandira Fegali e o deputado Glauber Braga, até porque a solução do problema, para mim, se desenha com a criação do INSAIS. O MEC alega, e eu indaguei isso ao MEC por mais de uma vez, por que não a intervenção, como apontamos no relatório. Um dos encaminhamentos é a intervenção imediata na Gama Filho. O MEC alega que o marco legal atual, por força de algumas ADINs, né, não tem condições de fazer essa intervenção. Pois bem, o INSAIS tem. Projeto de Lei 4372, já em regime de urgência, de autoria do Poder Executivo, já foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, tem boas emendas, da Câmara, tem boas emendas apresentadas a esse projeto, só que a gente percebe que ainda não entrou na prioridade do governo. Faço um apelo aqui ao líder do governo no Senado, faço um apelo ao líder do governo da Câmara, para que se tenha agilidade, porque uma vez criado o INSAIS, evidentemente que nós teremos a solução do problema encaminhado. O MEC tem responsabilidade? Tem, e está aqui no relatório. Tem problemas e responsabilidades. O processo de fiscalização hoje é falho pelo procedimento e é falho por falhas de procedimento também. A gente aponta isso no relatório, mas a gente não quer apenas ficar restrito a apontar os erros e os problemas, a gente quer apontar a solução. E a gente faz um apelo aqui a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação, para que abrace e, evidentemente, em diálogo com a Câmara Federal, uma vez para estar na Câmara Federal, salvo engano, na Comissão de Trabalho da Câmara Federal, ganhe a urgência necessária, vá a plenário, seja aprovado e venha para essa casa. Eu ia dar ousadia aqui e dizer que por que não em medida provisória, mas já está aqui, acredito. Temos bons parlamentares nessa casa, empenhados já há algum tempo, a deputada Jandira, o deputado Glauber Braga e outros deputados, outros parlamentares aqui já citados, preocupados com essa questão. O projeto de lei 4372 é a solução do problema. Independente para quem vai ou para quem veio a Gama Filho, a Galileu, que a gente precisa fazer esse processo de intervenção e ter um processo de fiscalização à altura do que está se tornando hoje o ensino superior privado. Essa financiarização vai destruir o ensino superior privado no Brasil. Está transformando, senador Cristóvão, a educação superior em commodity. É o que a gente ouviu aqui hoje. Eu lamento profundamente que a gente chegue a essa situação, mas a solução está dada. Vou fazer chegar a Vossa Excelência esse relatório. Me coloco à inteira disposição de vir aqui quantas vezes forem necessárias para aprofundar essa questão. São questões importantes e eu acho que tanto o Senado quanto a Câmara Federal jogam nesse momento um papel decisivo na solução desse problema. Muito obrigado.